Salve, meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma HQ que eu li, que aborda de um dos personagens mais adorados e odiados, digamos assim, do universo do nosso querido Cabeça de Teia, o Homem-Aranha. Hoje vamos falar sobre a HQ Venom, a dor da separação. Mas antes de iniciarmos de fato o vídeo, já vou pedindo para vocês, caso não forem inscritos no canal, se inscreverem, darem aquela força aqui pro Samuca, seu criador de conteúdo Geek Nerd favorito, para quando tiver vídeo novo, shorts novo, ative o sininho da notificação para você ficar atento aqui às novidades do canal, beleza? Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Essa HQ do Venom, ela faz parte do Marvel Lendas, no qual ela consiste em fechar algumas lacunas de histórias antigas que, de certa forma, foram deixados em aberto. E nessa questão do Venom, onde é a dor da separação, aborda os primeiros dias de Ed Brock como predador letal Venom. Embora uns 3 anos atrás eu tenha feito um vídeo exclusivo falando da origem do Venom, e caso você que seja novo no canal e não conhece o Venom, vou relembrar tanto os antigos seguifelas quanto os novos quem é o Venom. O Venom, ele surgiu primeiramente em 1984 como uma roupa alienígena durante a saga das Guerras Secretas lá pro Homem-Aranha. Depois de ele tentar consertar o uniforme dele, que estava totalmente danificado devido à luta, ele reconstrói ele, mas só que o uniforme estava diferente, com uma cor diferente, a aranha tinha aumentado. E parece que unido ao Peter Parker, e também o símbolo tanto das costas como o do peito tinham se unido em uma aranha gigante branca. E depois de acabado as Guerras Secretas e o Peter Parker ter voltado para a Terra, ele percebeu que a sua roupa nova era um tanto diferente, era um organismo vivo que vivia de simbiose e precisava de um hospedeiro. Tanto que ela deu super força para ele e podia produzir suas próprias teias, não utilizando mais dos cartuchos que ele utilizava. Além dessas mudanças de força, de produzir sua própria teia, o simbionte estava aos poucos dominando a mente do nosso querido Peter Parker, fazendo ele se tornar uma pessoa mais reclusa, brava, egoísta e tudo de ruim. E quando ele percebeu isso, ele não conseguiu a ajuda do Quarteto Fantástico para poder retirar aquela roupa. Então, como um plano B, ele foi até uma igreja e fez o sino tocar para que o barulho do sino pudesse soltar o alienígena e tentar matar ele, digamos assim, a roupa alienígena. Porém, ele consegue se livrar da gosma preta, e até então não sabíamos o que tinha acontecido com ela desde então. Foi só 4 anos depois, na revista de número 300 do The Amazing Spider-Man, que o simbionte volta novamente, agora com um novo hospedeiro, o repórter fracassado Ed Brock, que nutria uma raiva profunda pelo Homem-Aranha por ter acabado com seu emprego. E como a roupa também tinha sido rejeitada pelo herói e pela pessoa Peter Parker, houve então uma soma perfeita, tanto do que os dois nutriam pela mesma pessoa. E assim surge Venom, o vilão mais letal do Homem-Aranha. Vilão até então porque atualmente ele atua como um anti-herói. E durante os anos 90, o Venom ele estava passando por essa fase de anti-herói, de se tornar o predador letal, mas ele ainda estava com aquela estabilidade e desejo de vingança pelo Homem-Aranha,
pelo que fez tanto pelo Ed Brock quanto o simbionte também. E daí surgiu a saga Dor e Separação, onde vemos que tanto Ed quanto o simbionte tentam lutar para ter esse equilíbrio dentro de si. E anos depois, mais tarde, veio Marvel Lendas para tentar fechar a lacuna dessa história. E na história vemos que Venom e Ed Brock estão tentando lidar com essa angústia que eles sentem dentro de si, com o Homem-Aranha. Eles tentam até encontrar com o herói, mas sempre falham miseravelmente. Só que, ao acaso, uma ex-amiga do Ed Brock ia fazer uma cobertura de um local chamado A Gruta, onde eles iriam expor o famoso vilão Homem-Púrpura, ou como acho que vocês devem conhecer ele da série da Jessica Jones, Killgrave. E ele é totalmente diferente da série, porque na HQ ele é realmente um homem púrpuro que domina a mente das pessoas. Mas só que na história ele estava com seu poder bem abaixo do normal devido aos experimentos que ele sofreu com o Doutor Destino, o vilão do Quarteto Fantástico. E aí o Ed Brock, ele aceita fazer esse trabalho com essa amiga dele porque o Peter Parker iria cobrir uma outra coisa que estava acontecendo na cidade de Nova York. Então ele achou melhor fazer isso do que nada, porque em outro momento ele iria encontrar com o Homem-Aranha, e aí ele aceitou fazer isso. Só que quando estava acontecendo essa exposição do Homem-Púrpura, vários militares chegam lá para roubar o vilão em si por conta de uma arma que eles tinham guardada que ia precisar usar o poder dele. Só que nesse sequestro dá errado e o Homem-Púrpura se solta, e aí ele entra em contato com o Venom, que estava lá lidando com esses militares, e ele toma uma parte do simbionte. E aí essa pequena parte do simbionte aumenta os seus poderes, fazendo com que ele volte a dominar a mente das pessoas. E aí começa toda uma perseguição do Venom para recuperar essa pequena parte dele. Só que aí ele fica com medo de perder o simbionte todo, porque toda vez que ele entra em contato com o Killgrave, ele meio que vai perdendo mais partes em si do simbionte. E daí acho que do título original Ancient e Separation faz o grande sentido, porque é ansiedade e separação, porque vemos que o Ed Brock tem medo de perder o simbionte, já que toda vez que ele se encontra com o Homem-Púrpura, ele vai perdendo parte dos simbiontes. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu esperava da HQ, o que ela demonstrava ser quando eu comprei ela e o que estava escrito na sinopse, é claro. Bem, pelo título Dores da Separação, como tá em português, o que eu esperava da HQ, sendo que na sinopse já estava com o título de Os Primeiros Dias de Ed Brock como um Venom. O que eu esperava? Bem, eu esperava que ia ser o início do contato entre o simbionte e o Ed Brock, tendo ali a sua junção para formar o Venom, e o simbionte falando o segredo do Homem-Aranha, que ele era o Peter Parker, e mostrando os poderes que ele adquiriu quando estava fazendo parte do corpo do herói. E cada um ia aprendendo, ele ia tendo as suas raivas, eles vendo que era igual, assim, a simbiose, notando que o que os dois sentiam a raiva era igual contra o Homem-Aranha em si. E tanto por um ter perdido o emprego e o outro por ter sido rejeitado, a ligação ia ser tão perfeita que aí ele ia ensinando para Ed Brock os poderes aracnídeos do Homem-Aranha, ia falando da teia, ia falando
do senso de responsabilidade que ele adquiriu quando teve junto do corpo do herói, e que eles precisavam, mesmo que eles tivessem que ter essa vingança contra heróis, tinham que permanecer fazendo justiça para os inocentes. E apesar da história tomar um rumo diferente do que eu esperava, ela até que interessante, porque diferente de outras mídias, como o filme que mostra que o Ed Brock é um burrão que não consegue fazer nada, tem medo de pular de altura, e não. Na HQ é totalmente diferente. Ed Brock é um repórter um tanto como safo, inteligente, sabe distinguir esse negócio de matéria, e o seu senso de repórter sempre fala mais alto. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso não forem inscritos no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. O pessoal tá conhecendo os meus vídeos, os shorts que eu faço, o meu trabalho em si. E ative o sino da notificação para quando tiver shorts novo, vídeo novo ou publicação nova, que sempre estou publicando alguma coisa lá na aba de posts. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo vídeo e até